cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Saudade desse povo, viu? A gente sai um pouquinho, né? E já sente falta, né? Porque é o nosso dia a dia, nossa vida. Mas pude levar com a Rosana no coração cada lugar que a gente ia passando, trazendo de verdade mesmo cada um no coração, né? Então hoje dentro do nosso grupo de oração é uma partilha. Nós vamos falar, vamos caminhar, vamos conversar sobre uma viagem. Talvez nem todas as viagens precisam ser partilhadas ou dessa maneira. Às vezes fazemos viagens comuns, às vezes viagens de trabalho, às vezes viagens rotineiras, às vezes viagens, motivos diversos, né? Mas quando se trata de uma peregrinação, onde a gente vai percebendo que Deus vai guiando os nossos passos, eu vejo refletido aqui o que diz o Salmo 121, quando diz assim: que alegria quando vieram me dizer, vamos subir à casa do Senhor. Eis que nossos pés se estacam diante de tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, cidade tão bem edificada, que forma um tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor, segundo a lei de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Lógico que eu não fui para Jerusalém ainda dessa vez, e nem vocês. Espero que todos nós possamos ir conhecer os lugares por onde andou nosso Senhor, né? Mas são lugares que têm uma marca significativa da presença de Deus, porque ali passaram, vivem pessoas especiais diante de Deus, da igreja, da história da salvação, e onde está a graça de Deus. Estava lendo essa semana na internet, Bento XVI, num discurso, eu creio que para os jovens, ele falava da importância dos santos e da importância que nós, católicos, damos para as relíquias. Ele dizia: é bem verdade que ali estão ossos humanos, é uma ossada humana. Mas também é bem verdade que aqueles ossos pertencem a pessoas que foram tocadas e foram visitadas de um modo especial pela graça de Deus. Todos nós somos tocados e visitados pela graça de Deus, mas algumas pessoas são escolhidas por Deus e são de um modo mais especial ainda tocadas e visitadas pela graça. E por isso então existe a veneração das relíquias dos santos. E nós podemos estar diante de tantas relíquias, já que também temos as relíquias aqui. E em relação à nossa última viagem do ano retrasado, aquela viagem passada, ela tem algo muito especial, porque nós trouxemos conosco as relíquias de Luiz e Zélia Martin, que estão na nossa capela, né? E aquele pedacinho do corpo deles a gente venera, porque ali sabemos que também é viva a presença deles. E
E aquele pedacinho de corpo a gente sabe que é alguém que Deus tocou de um modo muito especial. A graça de Deus visitou aquele casal de um modo muito especial. Tão especial que eles foram elevados aos altares e se tornam um modelo para todos nós e para toda a humanidade. Então aquela viagem se tornou especial e especialíssima por conta dessas relíquias. Mas nessa viagem, como sempre, eu procuro ir assim com o coração muito aberto, porque eu sei que Deus fala muito, Deus mostra, Deus nos permite experiências, e eu vou com uma preocupação assim, de transmitir as experiências. Hoje nós não vamos mostrar imagem nenhuma, gravamos bastante coisa, tem quase 1000 fotos, deve ter não sei quanto tempo de gravação. Nós vamos tentar organizar um pouco isso, e quem quiser assistir, no nosso dia fraterno, de aniversário da comunidade, 18 anos, no dia 24, nós vamos, na parte da tarde, estamos organizando para fazer esse momento também de partilha visual dessa viagem. Hoje é conversar um pouco sobre as graças que eu percebi que foram recebidas, e eu tenho certeza que recebemos muitas outras graças que nós ainda não percebemos, mas as graças foram recebidas e ao longo do tempo nós vamos perceber. Outras graças nós não vamos perceber, mas elas já estão agindo na vida da comunidade. Porque a gente também não precisa acompanhar o caminho que o alimento faz quando a gente come. Ninguém coloca uma câmera para seguir o alimento até ele sair, né? Ou até ele se transformar. Uma parte vai sair, vai ser eliminada, outra parte vai ser transformada em energia, né? Quisera Deus que tudo fosse transformado em energia. Outras são transformadas em medidas, né? E aí nós vamos percebendo as medidas. Mas nós não precisamos acompanhar o caminho dos alimentos para saber o que eles estão produzindo. Então também não há necessidade de a gente saber todas as graças que Deus derramou sobre nós. Elas vão seguir o seu curso e vão fazer o efeito que precisam fazer na nossa vida. E que já estão fazendo, eu tenho certeza. Outras mais perceptíveis a gente vai partilhando. Então, lógico, não tem como a gente não fazer uma viagem dessa como turista, né? Como todo bom turista, câmera pendurada para todo lado, fotografando tudo, né? E filmando, mas muito atento àquilo que Deus nos mostrava. Eu partilhava com a Rosana no último dia da viagem, que essa nossa viagem, ela foi um sanduíche mariano. Eu não programei isso, mas Deus programou. Nós chegamos em Roma, mas não íamos ficar em Roma. Eu precisava pegar um trem para a região da Puglia, mais ao sul da Itália, que é na cidade de Polignano a Mare. Quem acompanhou pelo Facebook pôde acompanhar passo a passo algumas fotos que a gente foi postando, vai entendendo um pouco. Não havia ali um período de algumas horas até que saísse o trem. Nós chegamos de avião, depois pegaríamos um trem. Então, com isso, nós fomos para a região central de Roma, porque eu já sabia que ele tinha uma das basílicas papais, que é a Santa Maria Maior, né? Então fomos para a Santa Maria Maior, que é inclusive próximo da estação central de Roma. Fomos para Santa Maria Maior. É uma basílica papal, uma das 4 basílicas papais, Santa Maria Maior, São Pedro, a própria do Vaticano, São Paulo fora dos muros e São João de Latrão. Então começamos com Maria. Era um sábado, dia mariano, né? Era um dia mariano. Todo sábado é um dia mariano. Aliás, hoje é um dia mariano por excelência, porque é o dia a festa anual do Imaculado Coração de Maria, nesse sábado. E ali começamos então a nossa peregrinação com Maria, participando da missa, da Eucaristia, numa basílica mariana. Dali pegamos então nosso trem, para poder viver um pouco também das raízes da minha família. A família Fasanella, família Fruges, a minha avó era Fruges também. Então eu não tenho Fruges no nome, mas tem uma tradição Fruges lá, Fasanella. E ali pude ficar 2 dias bebendo um pouco
foi uma graça de Deus para mim, bebendo um pouco dessas raízes, né? Desse meu nome, que é um pouco mais forte, porque é o nome final, tem o nome do meio, né, que acaba, normalmente parece que é um pouco assim, né, o nome do meio não fica, pelo menos para mim, não fica tão forte. Normalmente o último nome, porque às vezes as pessoas são conhecidas, ou, né, você vai fazer uma ficha no hotel, uma ficha no avião, é o último nome que às vezes aparece primeiro. E ali então pude beber um pouco de tudo aquilo que a minha avó falava para mim, né? Sobretudo minha avó, meu avô. Ia na casa dela, eu via os postais da cidade, aquelas fotos que eu tirei, eu via em postais que ela recebia da Itália, porque meus avós vieram na época da guerra e nunca mais voltaram para a Itália, mas se comunicavam com as pessoas, os parentes que ficaram lá, né? Se comunicavam por telefone, muito por carta, né? E eu via aquelas fotos bonitas daquela cidade, minha avó falava daquela cidade, enfim. E eu pude contemplar isto, pude registrar isso também na nossa história. Para mim foi muito importante, foi uma graça de Deus, e eu sinto que não foi só para mim. Eu, como fundador da comunidade, resgatar um pouco da minha história, eu penso que Deus tem algo de bom também para a comunidade, porque a gente vai aprendendo com pessoas que conhecem e são mais especialistas em carisma de fundação, que dizem, né, até tem um padre italiano, Fábio Ciardi, ele é um especialista em carisma de fundação, ele diz assim: contar a história de um carisma, de uma comunidade, é contar a história do seu fundador, né? Então eu vejo que Deus está investindo na fundação da comunidade. E ali então pudemos viver momentos interessantes, saber também da comunidade italiana que se instalou aqui, ali próximo da rua Santa Rosa, próximo do Mercadão, né? Tem a igreja de São Vito, tem a festa de São Vito, que inclusive agora, por esses dias, é uma grande festa nessa cidade, que é o padroeiro da cidade, e as pessoas que vieram de Polignano para São Paulo é que fundaram a comunidade de São Vito, aqui em São Paulo. Tanto é que a rua da igreja aqui em São Paulo chama-se Polignano Amari, que é dessa cidade. E Deus nos reservava também ali surpresas, fomos conversando com um, conversando com outro, algumas sobrinhas da minha avó, sobrinhas com 80 anos, 85 anos, iam contando histórias para nós, contando histórias dos meus bisavós. Eu fui à casa, ainda mora uma sobrinha da minha avó, eu fui à casa onde nasceu a minha avó, pude ir assim do lado de fora na casa onde nasceu meu avô, enfim, resgatando um pouco dessas raízes foi muito importante. E na vida eclesial, logo na primeira missa, alguém nos apresenta, dizendo que éramos de uma comunidade, da família Fazanella, fomos ali para encontrar pessoas da família, meus avós haviam nascido ali, e o padre, ao final da missa de Pentecostes, numa abadia de São Vito, num mosteiro muito antigo, ele nos chama lá no altar para poder falar sobre a nossa ida, por que estávamos lá, para falar um pouco da comunidade, né? Então pude ir falando um pouco sobre essa nossa realidade, por que nós estávamos ali, o que fazíamos no Brasil, o porquê estávamos também na Itália. Era em função do Encontro Mundial das Famílias em Milão. Aí ele falou: temos algumas famílias aqui que vão para Milão, e amanhã à noite tem uma missa para essas famílias, vocês são convidados. Fomos para essa missa na matriz, e aí no final da missa ele me chamou novamente para falar para aquelas pessoas sobre a comunidade, sobre o que fazíamos. Ele começou a fazer perguntas sobre filhos, porque perguntou quantos filhos nós tínhamos. Então falou sobre o valor de ter filhos, o valor do método Billings, falamos sobre o carisma, sobre o resgate da família, sobre os valores. Então o padre foi fazendo uma entrevista, e aí isso tudo está filmado, aí vocês vão poder ver um pouco do italiano índio falando ali, né, um pouco, mas deu para todo mundo entender. Depois no final, acabou a missa, nos reunimos lá no fundo da igreja com vários casais e o padre, e ficamos conversando um tempão sobre Milão, sobre família, sobre a comunidade. Passei o cartão da comunidade para todos eles. Um já tinha dito: eu estava na missa de Pentecostes, já entrei no site de vocês, já vi algumas coisas, mesmo em português. Ele falou: deu para ir entendendo alguma coisinha.
né? Então foi assim, foi uma partilha muito, muito interessante, né? E de lá fomos então para Milão, passamos no meio da região do terremoto, mas o terremoto tinha acontecido há 4 horas, aí passamos de trem. Milão, onde nós chegamos, havia tremido também. O padre falou, quando nós chegamos na paróquia, fomos acolhidos numa paróquia, o padre falou, essa garrafa de água aqui balançava, aqui era 1 da tarde. E nós estávamos naquela mesa às 6 da tarde. Falou, emocionante, né? E assim nós fomos eu lembrei daquela música quando abriu o nosso programa. Lembra, Silvio? Abriu o nosso programa na Rádio 9 de Julho. Na madrugada da Rádio 9 de Julho. Lembra, Marilena? A música do Padre Antônio Maria. Vai sacudir, vai abalar. Eu lembrei desse programa, né? E ali então em Milão foi também um momento muito especial, porque congresso teológico, pastoral, com reflexões profundas, algumas frases mais fortes eu andei postando, depois quero levantar esse material, porque é um material de uma profunda reflexão, daquilo que a gente já foi preparado no seminário aqui das catequeses, né? A Semana Nacional da Família desse ano vai contemplar também o tema família, trabalho e festa, mas ficou muito claro, muito destacado tanto o valor da família, como o valor do trabalho, como o valor da festa, a centralidade do domingo. O trabalho foi feito para o homem, não o homem para o trabalho, e assim sucessivamente. Então, e lógico, num congresso você não tem só a riqueza das pregações, você tem os intervalos, você tem as conversas, você vai encontrando com um, encontrando com outro, encontra com brasileiros, encontra com outras pessoas, né? E vai conversando e vai trocando um pouco de informações, conhecendo um outro, e vai se enriquecendo com a partilha dos irmãos, né? Ali em Milão, eu tinha uma expectativa muito grande com Lisieux e Alençon. E em Milão, logo no início da viagem, passando no congresso, o congresso, pelos números que eu vi no site, dizem que tinha 5.000 pessoas no congresso. Eu passando num centro de convenções muito grande, de repente encontro com a irmã Elisa. A irmã Elisa é a superiora das irmãs, das 3 irmãs que cuidam da casa da família Martin, lá em Alençon. Ela me viu e lembrou do nome, falou, cadê a Rosana? Cadê a Rosana? A Rosana estava lá atrás, eu falei, não, a gente já vem. Me apresentou o padre Thierry, depois eu falo da história dele, como vai ser especial esse padre na nossa vida. O padre Thierry é o pároco da Catedral Notre-Dame de Alençon, Nossa Senhora de Alençon, onde foi batizada Terezinha e onde Luiz e Zélia se casaram. E ele é o pároco dessa, né? E ali, depois na parte de baixo do congresso, a feira da família, livrarias, exposições. Havia uma exposição muito belíssima sobre Luiz e Zélia Martin. A irmã nos propôs trazer uma exposição dessa, fazer uma exposição dessa no Brasil, né? Então, de repente, é um desafio para nós aí à frente, promover uma exposição sobre Luiz e Zélia Martin. E aí estamos andando na feira, de repente encontramos a irmã novamente. E aí ela nos chama para apresentar a Adele, a mãe do Pietro. O Pietro é aquele menino que foi curado pela intercessão de Luiz e Zélia Martin, e por este milagre, foi o milagre da beatificação deles. Então nós pudemos conversar com a Adele, encontramos com ela umas outras 2 vezes, e conversamos um pouco, tiramos foto com ela, enfim. A mãe do Pietro. Então veja, aí eu já fui vendo o trabalho de Luiz e Zélia Martin, nos aproximando da irmã, do pároco, da mãe do Pietro, enfim, eu falei, tem coisa aí, né? E assim a gente foi caminhando em Milão. Depois, num outro momento, tive uma oportunidade, graças a Deus, o padre Thierry, é um padre francês, que fala italiano. Então foi a salvação, porque o francês não dá para a gente, né? Então eu pude conversar muito com ele. Peguei um momento lá de intervalo,
conversamos assim, acho que uma meia hora, e uma espiritualidade esse padre, uma profundidade. Ele conhece tudo sobre Teresinha, sobre Luiz, sobre Zélia, né? E pudemos conversar muito com ele, né? Muito. Alguns detalhes da vida dele, dos parentescos dele, eu conto quando a gente chegar em Alençon. E ali foi uma conversa muito bacana, muito boa, né? Encontramos ali, tem fotos também com o Salvatore, que é o presidente da Renovação Carismática na Itália, uma pessoa muito bem conceituada, membro do Pontifício Conselho dos Leigos e também da família, é um dos encarregados de executar um dos sonhos de João Paulo II, um centro para a família lá em Nazaré, na cidade de Nazaré. Então vai ser construído pela igreja, pelo Pontifício Conselho da Família, um centro de acolhida de famílias. Vai ser um centro de formação, e ele numa entrevista estava dizendo que esse centro era um sonho de João Paulo II, que agora com Bento XVI vai ser possível ser realizado. Talvez daqui uns 2 anos esse centro comece a funcionar. Vai ser um centro na cidade de Nazaré, de acolhida das famílias do mundo inteiro, e também um centro de irradiação de espiritualidade para a família no mundo todo. Deixei um cartão com ele, ele falou, lógico, também quero contar com vocês para queremos contar com todas as forças da igreja que trabalham com família para esse centro poder funcionar. Enfim. Depois, em Milão, encontramos com o Papa, em frente a Duomo, a Catedral de Milão. Também foi um momento abençoado, você está mais ou menos próximo do Papa. Depois encontramos ele, quando ele foi para quem acompanha as notícias, ele teve um concerto preparado para ele no Teatro Scala. E quando ele estava chegando no teatro também pudemos vê-lo de perto. E depois fomos ao grande encontro de encerramento, que foi no aeroporto de Bresso, um campo muito grande. Os dados dizem que 1 milhão de pessoas estavam ali. De fato, era um mar de pessoas que você não via mais o fim, né? Então, 1 milhão de pessoas, 1 milhão ali de famílias, celebrando a grande festa, que era inclusive a festa do domingo, e era o domingo da Santíssima Trindade. E dali também pudemos acompanhar o Papa e também receber ali a bênção do Papa pela 3ª vez em Milão. De Milão, então, fomos para Roma. Oi. Sim, lógico que nós estávamos com um crachá de congressista. Havia, no meio daquela multidão de 1 milhão de pessoas, uma área reservada para os congressistas um pouco mais à frente. Mas, quer dizer, esse pouco mais à frente, ainda tinha outros lugares reservados, autoridades, padres e não sei o quê. Então, o Papa era um bonequinho lá no palco, né? E um mar de gente lá para trás. Então, mesmo a área dos congressistas, uma área para pelo menos 5 mil pessoas, 5, 6 mil pessoas. Aí sentamos na cadeira e a gente olha para trás, algumas cadeiras atrás, quem? A irmã Elisa, de Alençon. Então fomos lá, tiramos foto com ela, conversamos, nos apresentou uma outra pessoa que trabalha na acolhida dos peregrinos em Alençon. Enfim, estão pensando em fazer um grupo para vir para a Jornada Mundial da Juventude. Elas têm casa em Mauá. Falei, lógico, vai passar pela comunidade também essa caravana, né? Enfim, então foi também um outro grande momento de partilha. Aí fomos para Roma. Em Roma nós tínhamos alguns momentos especiais. Em primeiro lugar, a nossa audiência no Pontifício Instituto João Paulo II, que é um instituto que nós estamos ligados com a parceria da seção brasileira, que fica em Salvador. E que a partir da experiência de Salvador trouxemos a escola de família, que não tem em Roma, não tem. Essa experiência é uma experiência, parece que mais brasileira, né? O presidente, padre Lívio Melina, sofreu uma intervenção cirúrgica e não pôde nos receber. Quem nos recebeu foi um padre espanhol,
que é vice-presidente do Instituto. Também foi assim, de uma atenção muito grande para conosco, e deu para a gente misturar um pouco de espanhol e italiano, e a gente se entendeu ali, né? E ele ficou muito admirado, porque eu levei um relatório que o Rodrigo preparou, com aquelas fotos, desde a primeira aula da escola de família, as fotos que as missões mandaram também. Fizemos um relatório, um pouco de apresentação da comunidade, e depois concentrando na escola de família. Ele ficou admiradíssimo de ver o trabalho da escola de família. E tudo aquilo que a comunidade, que tinham outras fotos também, tudo aquilo que a comunidade fazia. Elogiou o trabalho, agradeceu da gente estar levando essas notícias. Ele disse que passaria tudo para o padre Lívio Melini, e com certeza ele também ficaria muito feliz de saber disto. Presenteamos ele com um grupo um conjunto de livros meus e um ícone feito pela nossa oficina aqui, pelo nosso ateliê, da Sagrada Família. Ficou também felicíssimo. Depois fomos para a audiência no Pontifício Conselho para a Família. Fomos recebidos pelo secretário. Nos Pontifícios Conselhos, a gente sabe, os secretários são aqueles que executam, né, o trabalho. Então é um homem de um cargo muito importante, Dom Jean Lafitte, um bispo francês, da comunidade Emmanuel, irmão da Martine Lafitte Catá, que é a cofundadora da comunidade Emmanuel da França. Que da outra vez, lembra, nós visitamos a sede mundial da Emmanuel, que fica num barco no Rio Sena. Então, ela é irmã do Dom Jean Lafitte. E graças a Deus ele entendia um pouco de português e falava fluentemente o italiano, deu para a gente conversar. Mas ele chegou na sala e bateu, ele quase nem olhou para nós, ele bateu o olho no relatório, estava em cima da mesa. Nossa, escola de família! Então ele já regalou o olho assim, já quis pegar, já para ir folhando, chamou muita atenção dele. E aí nós fomos falando quem éramos, o que fazíamos, onde estávamos no Brasil, e falando para ele da escola. Aí ele viu uma foto tirada em Salvador, que eu tirei com ele, eu pedi para tirar com ele. E aí ele falou, nossa, que honra! Honra é minha. Eminência não, é excelência, né? Mas ele, assim, foi de uma atenção muito grande, ficou felicíssimo, comovidíssimo de ver o trabalho, ele ficou admirado de ver esse trabalho da escola de família. Chamou muita atenção dele o trabalho da escola de família e os outros trabalhos que a comunidade faz aqui, de aconselhamento, de ajuda às famílias, o Ministério da Partilha, da Família Solidária. Ele viu as fotos, então ele ficou muito encantado. Passou livros para nós, de autoria dele, enfim, trocamos livros, ele se sentiu honradíssimo de receber o ícone da Sagrada Família, ficou numa alegria assim, né, parecia uma criança que ganhou um presente, né, com o ícone da Sagrada Família. Agradeceu muito, nos abençoou no final, rezou por nós. Então saímos de lá, dessas audiências, muito abençoados. Depois, um outro momento também muito caro, nós encontramos o Gabriel, o Frei Gabriel, nosso afilhado de batismo, filho do Aloísio e da Graça, que iniciaram a comunidade conosco. Deve vir ao Brasil para o mês que vem, talvez para os seus votos permanentes. Ele estava na França estudando, ele vai ser sacerdote, fazendo teologia, mas foi preciso ir para a Itália, está morando dentro do Vaticano, cuidando de um bispo que está doente. Um bispo muito conhecido, vice-presidente da Comissão para os Textos Legislativos da Santa Sé. E já trabalhou em vários outros, no governatorato do Vaticano também. Enfim, mas é um bispo que hoje está doente e precisa de cuidado 24 horas por dia. Então ali são uma comunidade carmelita, com mais 3 irmãs que cuidam desse bispo. Nós conhecemos o bispo, Dom Bertanha, nos deu a bênção. Ele não fala quase nada, mas entende tudo. A gente conversou com ele, pedi a bênção para ele, expliquei o que éramos, e ele nos deu a bênção dele também. Depois, no final, ainda fiquei com o celular dele, quando eu tive que sair, e a gente ficou em Roma com o celular dele para se comunicar com o Gabriel, porque não pode chegar lá e entrar, tem a guarda suíça. Então o Gabriel falou, você me liga, e aí eu venho ali, a gente vai, né? Aí ele fala, não, são hóspedes do Dom Bertanha. E aí
a guarda suíça bate continência para você e você passa, é interessante, né? Mas, então foi muito bom partilhar com o Gabriel, e depois ele no dia seguinte levou a gente para visitar os jardins internos do Vaticano, lugar que assim pouquíssimas pessoas vão, porque não é um lugar aberto para assim visitas públicas, tem até grupos que visitam, mas é muito restrito. Então ele pegou o carro da comunidade e fomos pelos vocês vão ver pelo filme depois, que é jardins belíssimos e lugares onde o Papa costuma. Ele falou, esse lugar aqui, por exemplo, tem uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Falou, o Papa normalmente vem quase todos os dias aqui, por volta de 4h30 ele vem rezar aqui. É um lugar onde ele reza quase que diariamente. Então, para nós foi uma bênção muito grande. Depois estivemos na audiência de quarta-feira com o Papa, ficamos assim próximo. Quando o Papa saiu, estávamos como daqui, ali na Laura, né? Sei lá, poucos metros. Então deu para gritar para o Papa que éramos da comunidade Sagrada Família, né? E receber ali a bênção dele, que a gente porta com muito carinho, porque quando o Papa dá aquela bênção final aos objetos, também às pessoas, aos enfermos, e é interessante que eles dizem também para que a gente leve essa bênção para os nossos, né? Então a gente tem essa responsabilidade, ser portador dessa bênção que a gente recebeu lá do Papa para todos nós, né? Como costuma dizer o Padre Ricardo, nos mistérios e nos desígnios de Deus, vai saber onde chega essa bênção de Deus na nossa vida, onde chega essa bênção de Deus na nossa vida, enfim. Então a nossa estada em Roma, com essas audiências, com o Gabriel, algumas visitas, audiência do Papa, né? a bênção do Papa, estando assim próximo, bem perto dele, bem mais perto do que Milão. Aí saímos de Roma e fomos para Lisieux. Então foram jornadas intensas, com muitas, sei lá, talvez umas 25 horas de avião, mais de 20 horas de trem. Então a gente tem que reservar, de 15 dias, são 3 dias inteiros só viajando. A diferença de fuso horário, 5 horas, a gente sente bastante diferença, né? Mas assim, oferecendo tudo a Deus, porque a gente tem que aproveitar tudo, né? Não dá para, como diz o Dilben, não dá para ficar descansando em euro, é muito caro, né? Descansar em euro, não, vamos aproveitar. Então eram assim, jornadas intensas. Então você sai da audiência do Papa, corre para pegar as malas no hotel, metrô, porque táxi fica muito caro para você poder economizar, metrô com um monte de mala, escada, às vezes não tem escada rolante, e aí chega na Términe, pega um trem que vai para o aeroporto, dali meia hora, aí você chega lá, anda, aqueles aeroportos são imensos, né? Aí pega o avião, chega em Paris, desce do avião, pega as malas, pega um ônibus, mais 1 hora até uma estação de trem, anda mais um pouco para chegar na estação, aí pega o trem e chega 10h30 da noite, 10h30 da noite em Lisieux. Então a jornada, assim, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz de uma passagem para outra, aí chegamos à noite em Lisieux, dormimos, no dia seguinte então fomos a visita ao Carmelo, as orações, enfim, rezar ali diante de Teresinha é algo assim muito, muito especial. Eu até esqueci, eu trago no dia 24, está anotado, não me lembro exatamente agora as palavras, mas anotei algumas coisas novas que Teresinha suscitou no meu coração para nós, para nossa comunidade. Mas assim, foram momentos muito, muito bons ali diante de Teresinha, na casa, nos Boissonnet, onde Luiz morou com as filhas. Depois que Zélia morreu, eles se transferem de Alençon para Lisieux, e ali Teresinha depois vai para o Carmelo e morre no Carmelo. Mas ali nós tínhamos um encontro com a Dominique e com o Monsenhor Lagutti. Monsenhor Lagutti, até o ano que vem, já desde 1980, 80 e pouco, ele é o reitor do santuário de Lisieux. Então ele que comanda ali várias coisas no santuário de Lisieux. Todos os trabalho de peregrinos, enfim, ali também está o trabalho da revista, que vai em várias línguas, aquela revista que vai sair em português, mas vai sair o ano que vem. Foi reafirmada a nossa colaboração nessa revista,
Ela já pediu, ela quer uma matéria mais completa da nossa comunidade para a primeira revista em português. E a Dominique, graças a Deus, ela fala italiano, então deu para a gente se comunicar bem. E porque o Monsenhor Laguti não fala italiano, só francês. Então tivemos um tempão com a Dominique. Enquanto ele não chegava, ela abriu os arquivos, mostrou o arquivo da visita das relíquias de Terezinha no centenário da morte dela aqui no Brasil. Enfim, uma máscara que o Monsenhor Laguti conseguiu recentemente, é inédito. Uma máscara feita com, não sei se com argila, parece argila aquilo, do Pranzini. O Pranzini é aquele condenado à morte que Terezinha rezou por ele. O primeiro fruto da intercessão dela, né? Ele abraçou a cruz. Nós vimos essa cruz, está lá no museu. A cruz que Pranzini pediu para abraçar e beijar antes de ser executado. Enfim, estivemos ali dentro do escritório, conversando, ela apresentando. E interessante assim, que a gente era apresentado assim. É um casal de uma comunidade do Brasil, divulgam muito Luiz e Zélia, levaram as relíquias, não sei o quê. Então nós éramos apresentados como filhos de Luiz e Zélia Martin. Então eu senti isso como algo para a comunidade, filhos de Luiz e Zélia Martin. São filhos de Luiz e Zélia Martin no Brasil. Isso foi muito significativo. Lá em Lisieux, em Alençon, éramos apresentados assim. Os filhos de Luiz e Zélia Martin. E depois conversamos com o Monsenhor Laguti, pude falar um pouco mais dos milagres. Tem uma foto aqui anterior de um casal da Pantocrato que não podia ter filhos, fizeram de tudo. E na semana que as relíquias ficaram na Pantocrato, lá em Campinas, esse casal que é da Comunidade de Vida, pegou a relíquia e levou para o quarto uma das noites. E rezaram com as relíquias. Estão aí para ter nenê daqui a pouco tempo. Né? Então está lá esse testemunho, enfim. E depois conversamos bastante, ficamos muito tempo ali dentro, muito tempo, conversando com eles. E Monsenhor Laguti, depois Dominique me mandou um e-mail naqueles dias mesmo, dizendo assim: Monsenhor Laguti, ele ficou comovidíssimo com tudo que ouviu de vocês, com tudo que a comunidade de vocês está fazendo pela divulgação de Luiz e Zélia Martin, pela divulgação da espiritualidade deles no Brasil. Ficou assim comovidíssimo, mas assim foram momentos muito especiais, né? Então a nossa comunidade lá em Lisieux, para essas pessoas de frente, tem um lugar muito especial, muito especial. Eu mostrei em arquivo também um pouco do relatório que eu não levei impresso para eles, levei mais para a audiência de Roma, da escola de família, e disse que a nossa escola de família está assim com um cuidado especial de Luiz e Zélia Martin. Foi colocado sob intercessão especial deles. E a Dominique me pediu, mandei por e-mail o relatório, e ela falou: me manda o relatório porque eu vou ter uma reunião pastoral de todo o santuário de Lisieux, e eu quero apresentar esse relatório nessa reunião. E de fato ela levou o relatório e apresentou na reunião geral de pastoral lá do santuário de Santa Terezinha, lá em Lisieux. Então foi assim, frutos abundantes. De Lisieux então fomos para Alençon. Alençon foi a penúltima perna da nossa viagem, porque de Alençon nós fomos ainda... precisávamos pegar o trem no dia seguinte cedinho para Paris. Aí tinha um espaço de algumas horas para pegar o avião para Roma, e de Roma já direto para o Brasil. Também foi uma outra jornada. Então nós tínhamos calculado, eu vi mapa, tudo. Falei, então deixamos as malas, saímos do aeroporto, fomos para a estação de trem, deixamos as malas, pegamos o metrô e fomos para a Medalha Milagrosa, né? Então fomos lá para a Capela das Aparições, Nossa Senhora das Graças, participamos da missa, e aí então é onde eu falo que é o sanduíche mariano. Era sábado, dia mariano, pegamos a missa num outro santuário mariano, último dia da viagem, então nós começamos com Maria e fechamos com Maria. Isso para mim foi muito significativo, porque ela nos acompanhou do início ao fim da viagem. Isso foi um sinal de Deus, de confirmação, de presença, enfim. Então essa foi a parte final. Depois viemos para o Brasil, cá estamos. Mas Alençon,
eu havia, durante a preparação, porque são muitos detalhes, muitas passagens daqui e dali, conversando com a Fátima, não conseguia hotel em Alençon por aqui, enfim, eu falei, bom, está quase chegando o dia da viagem, a gente não consegue, nós precisamos de uma noite lá. Aí me veio a inspiração, peça para a irmã. Aí mandei e-mail para a irmã Elisa, ela me respondeu, falou, não tem problema, vocês dois a gente hospeda aqui. Então, nós fomos hospedados, o nosso quarto ficava quase que parede com a casa dos Martã. Para nós isso foi uma graça, né? Ficamos ali quase que, era só a diferença de uma escada para entrar no quarto, a parede dessa escada é a casa dos Martã. Né? E no pé dessa escada tinha uma porta que dá na casa deles. Né? Só que trancada, né? Que pena, né? Mas ali, ficamos ali, né? E as irmãs disseram que elas não hospedam pessoas ali, hospedam-se muito pouco, porque não é um lugar próprio. Quando a gente conhece, né? Então a gente viu que para nós foi um sinal, foi muito especial, porque não é um lugar que está sempre hospedando gente. Ela falou, é raro a gente hospedar alguém aqui, raro. Então para nós já foi um privilégio, né? Foi uma graça, ficamos ali, almoçamos, jantamos com as irmãs, enfim. Conversamos bastante, elas perguntavam da comunidade, fomos falando, o trabalho que estamos fazendo com Luiz e Zélia, como foi especial a nossa estada primeira lá, e o que isso tem transformado a comunidade do ano retrasado para cá, nessa espiritualidade. Enfim, e disse que, aí fizemos a visita novamente à casa da família Martã. Essa casa é onde nasceu Terezinha, onde morreu a mãe de Zélia, no mesmo quarto, o quarto do casal onde morreu a mãe, onde nasceu Terezinha. Então tem uma visita guiada na casa, a irmã acompanha, primeiro tem um filme, depois a gente entra na casa, pela cozinha, até significativa, a família Martã nos acolhe pela cozinha, né? Só as famílias íntimas nos acolhem pela cozinha, né? E assim a gente vai, aí vai sendo explicado, tem algumas gravações, algumas coisas. Depois a gente sobe no segundo andar, onde tem os quartos têm uma corda na porta, você não entra, você vê o quarto, vê os quartos assim, né? E o quarto do casal Martã tem uma porta de vidro, que você vê, está lá a cama do casal, o berço de Santa Terezinha e alguns outros móveis. E depois tem foi feita em 1925 uma capela, eles compraram o terreno, a diocese comprou o terreno do lado da casa e construiu uma capela. Então a capela fica um lance de escada, então o piso da capela fica no mesmo nível do quarto deles, do segundo piso da casa. Então eles fizeram uma parede de vidro, então você está na capela e aqui essa parede lateral é o quarto do casal. Então se você só vê por aí, pelo vidro, não se entra lá. E nós ficamos um dia, íamos passar aquela noite e no dia seguinte cedinho, embora. Né? E aí falamos para a irmã, nós temos o envelope com todos os pedidos de oração que nos foram dados, né? E a nossa intenção especial era levar para Luiz e Zélia Martã esses pedidos. Falamos para a irmã, aí passou o dia, nós saímos, enfim, tem contado o padre Thierry, né? E ficou o pedido. A casa ali e o centro de acolhida dos peregrinos fecha às 6 da tarde. Aí as irmãs falaram, umas 7 e pouco vai ser nosso jantar. Então nós saímos ainda para dar uma volta na cidade. À tarde tínhamos saído com o padre Thierry. Então, para vocês terem uma ideia, um padre muito espiritual, muito atencioso, pároco dessa igreja significativa, do casamento de Luiz e Zélia, do batizado de Terezinha, do velório de Zélia, foi ali também. Né? Este padre, a avó dele, depois ele mostrou uma foto, eu também fotografei a foto dele, tem uma foto dele de 11 anos do lado da avó. A avó dele brincava com Santa Terezinha. Porque havia um parentesco. Quando Zélia não estava bem da sua enfermidade, as crianças eram enviadas para essa tia, que era a mãe da avó. E a avó dele era criança. E quando criança, brincava com Terezinha. Luiz e Zélia, antes de morarem nessa casa, onde ele tinha a relojoaria dele, era embaixo a relojoaria e a casa em cima onde nasceram os outros filhos. O primeiro momento de matrimônio foi lá.
eles acolheram um sobrinho que não tinha pais, um sobrinho de Luís, e que me parece, aí eu preciso confirmar a história, se não me engano foi esse sobrinho que depois assumiu a relojoaria, quando Luís teve que vender a relojoaria para ajudar a Zélia no ponto de Alençon. Este sobrinho é bisavô do padre Thierry, é bisavô dele. Então, quer dizer, estar com o padre Thierry, ele encontra fontes, ele que encontrou uma foto que, recente, uma foto de Leônia aos 18 anos, tem pouquíssimas fotos de Leônia. Ele encontrou recentemente alguns escritos de Luís, não tem muitos escritos dele, mas ele que, nas pesquisas dele, encontrou escritos novos de Luís. Então, quer dizer, veja com quem Deus colocou a gente em contato dessa vez. E ele se dispôs, pegou uma tarde, andamos 2 horas pelo centro histórico ali de Alençon, que é uma cidade pequena, mas só naquele pedaço que é a história da família Martin. E ele foi explicando todos os detalhes. Olha, aqui Luís fazia isso, aqui aquilo outro. Fomos ali vendo a ponte onde eles se encontraram. Ele explicou da relojoaria, explicou do bisavô dele. Levou a gente num afluente do rio que corta a cidade. Ele falou, aqui nesses caminhos é onde Luís costumava vir pescar. Ele pescava por aqui, por esses pedaços aqui, né? E foi dando detalhes da igreja, dos vitrais, da fachada, da história da igreja, onde possivelmente pode ter acontecido o matrimônio, não se tem certeza se foi na porta da igreja, como às vezes era o costume, e depois, como era um casal eucarístico, o matrimônio deles foi celebrado com a Eucaristia, então talvez eles tenham se dirigido a um pequeno altar que pensam eles que talvez tenha sido ali celebrada a missa depois do matrimônio, na porta da igreja, mas o matrimônio também pode ter sido celebrado naquela capelinha, ao lado do altar principal, enfim. Então ele foi contando esses detalhes todos, abriu a tampa da pia batismal onde Terezinha foi batizada, então colocamos a mão na água, ele rezou por nós, enfim, fez uma oração por nós, depois no altar do casamento deles, rezou pelo nosso matrimônio, rezou pela nossa comunidade, depois diante do Santíssimo ele rezou por nós de novo. Então foi assim, nós fizemos como eu queria fazer um retiro espiritual em Alençon, mas não tinha programado nada, falei, deixa na mão de Deus, e Deus nos colocou um diretor espiritual para nos conduzir nesse retiro, mas preparando desde Milão, esse retiro em Alençon. Então pudemos colher muitos detalhes, né, da vida, e estar com um descendente da família da família Martin. Bom, já era final da tarde, vamos para a janta, enfim, conversamos bastante com as irmãs na janta. Tem uma irmã africana, uma irmã brasileira, que é do Amazonas, enfim. E ali já tinha dado umas 9 horas, né? Um pouco, foi antes, né? Foi antes da janta. Ela falou, bom, vamos levar os pedidos. Elas tinham acabado as vésperas delas, vamos levar os pedidos. Pegamos os pedidos, entramos por dentro da casa das irmãs. Ela abriu uma porta interna que já deu no andar de cima da casa dos Martin. Só nós, porque já estava tudo fechado. Só a gente ali, com a irmã na casa. E ela falou, eu imaginei que nós iríamos levar os pedidos lá na capela, colocar lá no altar. Aí ela para diante da porta de vidro do quarto dos Martin, tira a chave do bolso e abre a porta e nos convida para entrar. Né? Para dar aquele passo foi assim, as pernas bambeavam, pesavam, foi assim, precisou de um empurrão mesmo. Ou um puxão, Luís e Zélia lá de dentro, né? Então para mim e para a Rosana foi o ponto alto da nossa viagem. Então nós pudemos entrar num lugar onde pouquíssimas pessoas têm esse privilégio. Ajoelhamos diante da cama de Luís e Zélia Martin, o berço ao lado. A irmã ajoelhou também. Depois ela levantou e falou, vocês fiquem aqui ainda mais um momento. Ela saiu, foi ver alguma coisa lá e deixou a gente sozinho ali, né? Nós não pulamos na cama, como alguém pode estar pensando. Vontade não deu, né, de deitar lá na... mas colocamos a mão na cama, assim, colocamos o envelope com todos os pedidos de oração, está lá na cama de Luís e Zélia Martin, né?
tocamos no berço de Terezinha, no colchão de Terezinha, enfim, e rezamos um pouco ali, rezamos pela comunidade, rezamos... Oi? Não, a gente não sabia nem o que rezar direito, né? Num primeiro momento eu silenciei, calei diante desse mistério de Deus, não tinha, o que eu vou rezar aqui? Parece aquele cara que tem a única bala de prata e que ele tem que acertar na testa do lobisomem para matar ali né? Mas ali rezamos pelo nosso matrimônio, rezamos pela nossa família, pela nossa comunidade, por cada um, né? A vontade era de ficar ali rezando. Mas tentamos colocar tudo que foi possível ali, né? Tudo que foi possível nós colocamos ali naquele ambiente, né? Só voltando, eu vi a foto que eu lembrei, quem viu no Face, nós estivemos, que era uma vontade minha, até para poder elogiá-la, com a autora daquele livro ali, mostra aí para nós, Fernandinha, de Louise Zélia Martin, né? Que foi publicado aqui no Brasil, e a Helene Monjan. Só que a Dominique falou, Helene só fala inglês. Falei, inglês para mim não serve. E agora? A Dominique não poderia estar para traduzir do italiano para o francês. E ela fala rápido, né? Agitada, né? Helene Monjan Ramos. E aí, mas nós fomos lá, ela trabalhava na livraria, comprei o último exemplar do livro dela, em francês, que tinha na livraria. E a Dominique já tinha conversado com ela, você fala devagar para eles poderem entender. Então nós fizemos uma belíssima partilha com ela. Ela falando em francês, a gente em português, todo mundo se entendeu, partilhou, né? Já estamos adicionados no Face, e assim, e fez uma dedicatória para nós, para a comunidade, no livro, enfim. Foi algo de Deus mesmo. A gente se compreendeu plenamente. E foi uma partilha. Ela compreendeu o que eu quis dizer, de dizer para ela, olha, o seu livro está fazendo muito bem lá no Brasil, e nós estamos divulgando muito, todos os casais que têm lido esse livro têm falado muito bem dele, e têm ajudado a mergulhar, porque ela está nas fontes ali, ela está pegando nas fontes diretas, pegou nas fontes diretas para poder escrever, né? Enfim, e ali foi essa experiência do quarto da família Martin, que para nós foi a grande graça dessa viagem. Teve muitas, mas para nós a grande graça foi esta. A grande graça foi esta, porque foi Luiz e Zélia Martin que nos conduziram durante essa peregrinação toda. E nós pudemos colocar a comunidade ali. E eu reflito assim, sem contar que em Lisieux eu fiquei preso para fora. Nós estávamos no centro de peregrinação, onde era o nosso quarto, só que as irmãs foram todas dormir, e eu estava na internet, que só pegava a internet lá na recepção, e todo mundo trancou tudo. Eu fiquei fechado para fora, um frio ali. E agora? Vou atirar a pedra. A Rosana estava no último andar, a única janela acesa era nossa, 11h30 da noite, tudo apagado. Falei, gente, e agora? Aí eu voltei, tentei achar outras portas abertas, nada, só estava a recepção aberta, voltei lá falei, e agora? Vou ter que me encolher num canto aqui, vou ter que dormir, ou então esperar a Rosana sentir falta, né? E vir à minha procura. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Terezinha, eu estou na sua casa, você dá um jeito. Né? Na hora que eu falei, apareceu 2 lá. Acho que 2 empregados ali, né? Um falando francês, eu falei, agora, o que eu vou falar com ele? Tentei explicar, olha, eu sou de lá, estou trancado aqui. Aí ele chamou o outro, Ivan, era um cara que falava espanhol. Eu falei, então a gente se entendeu, e ele abriu, tinha a chave, abriu e eu entrei. Né? Então de vez em quando você dá uma dura em Terezinha, ela... Terezinha, a casa é sua, eu não vou mais ficar procurando porta aberta não, você dá um jeito nisso. Aí apareceu os 2 lá, né? Mas enfim, mas para a gente poder pegar assim, o que ficou desse momento, né? A gente pode até ir preparando para o Santíssimo, até para a gente poder rezar sobre isso. Quantas coisas ainda devem vir à tona dessa nossa presença no quarto de Luiz e Zélia Martin. Mas que
Que santidade! Nós pudemos visitar o pavilhão, que da outra vez estava fechado. A gente só viu de fora. É aquela construção sextavada, não muito grande, que Luiz comprou uma propriedade pequena, tinha um jardim, esse pavilhão onde ele costumava se retirar para rezar, para meditar, enfim. Só que as irmãs tinham a chave, deixou a chave com o padre, nós entramos lá, só a gente, ele explicou tudo para nós, então foi também uma grande bênção. Mas o que nós podemos tirar dessa casa, desse quarto? Que santidade esse casal comunica para nós? Porque o que eles trazem para nós, a espiritualidade deles, é a santidade no cotidiano. Eu comprei até um livro, aliás, investi mais em biblioteca, trouxemos quase uma mala de livro, só para a gente aprofundar essas coisas, que chama-se assim, uma extraordinária ordinariedade, alguma coisa assim. Ou algo nesse sentido, acho que deu para vocês entenderem, não lembro exatamente o título, mas é algo assim. Uma extraordinária ordinariedade. Ou seja, Luiz e Zélia Martã viveram de maneira extraordinária o ordinário, o cotidiano, o ser homem, o ser mulher, o ser esposo, o ser esposa, o ser pai, o ser mãe, o ser empresário, o ser membro da igreja, o ser membro da sociedade. Tudo isso que é o cotidiano, eles viveram de uma maneira extraordinária. Então, por isso que eles comunicam para nós é a santidade do cotidiano. É o que Teresinha aprendeu. A pequena via de Teresinha foi aprendida em casa. Foi aprendida em casa com Luiz e com Zélia. Então, que santidade que nós tiramos daí? Olhando aquele ambiente, havia 2 cadeiras, que naquela época era necessário comprar um lugar na igreja. Então, as cadeiras tinham até em cima o nome deles. Eram as cadeiras que eles sentavam na comunidade paroquial. Então, ali também representando a vida eclesial deles. Então, que santidade que eles comunicam para nós ali. Que santidade aquelas cadeiras que representam a vida eclesial deles, eles transmitem. Que nós podemos tomar para nós. Que santidade aquele quarto transmite para nós. O que foi vivido naquele quarto? O que foi vivido naquela cama? O que foi vivido naquele leito conjugal? Também com a presença do berço de Teresinha, a vida que ali nascia, e a vida ali também que se apagou. Mas ali também Zélia, naquele quarto, a partir daquele quarto começou a vida eterna dela. A vida em Deus. Ali naquela cama, Zélia gemeu muitas e muitas horas de terríveis dores. Hoje pessoas com câncer, às vezes até à base de morfina, gemem de dor. Imagina 150 anos atrás. Então, que frutos de santidade, do amor conjugal, do cuidado para com os filhos, e também da acolhida do mistério da dor, que naquele mesmo ambiente também foi vivido. Um ambiente mesclado de realidades, em que, em todas estas realidades, pelo casal Martã, foram vividas em santidade. Quantas palavras de amor eles devem ter trocado ali. Quantas conversas, quantas partilhas, depois de todas as crianças dormindo. Quantas orações eles devem ter feito juntos. Quantos rosários foram desfiados naquele quarto. Quanto que um deu força para o outro. Quanto que Luiz, na dor de Zélia, tentou consolá-la. Quanto que talvez ali naquele quarto, vendo-a gemer de dor, de quase não mais suportar, porque ela relata nas cartas dela, dores terríveis que ela sentia. Quanto que talvez ele tenha desejado sofrer no lugar dela. Mas não dá para trocar de cruz.
Então, quanto que ele viveu essa cruz com Zélia? Quanto nós podemos mergulhar nesse quarto, além, logicamente, de toda a casa, mas quanto nós podemos mergulhar nesse quarto? Porque no quarto da família, no quarto do casal, onde está guardado o altar conjugal. Quanto que nossas famílias podem tirar deste quarto? Porque o nosso carisma, a partir de nós, por onde Deus, nos seus desígnios, escolheu iniciar a comunidade Sagrada Família, Ele também nos permitiu tocar fisicamente nesse quarto. Tocar nas paredes, tocar nos móveis, tocar na cama. Então, o que esse toque significa? O que esse toque transmite para o nosso carisma, para a nossa comunidade, para as nossas famílias, para nós que acompanhamos agora? O que nós podemos e devemos trazer para nós? Daqui a pouco vamos voltar para as nossas casas. Daqui a pouco nós que somos pais vamos colocar os filhos para dormir. Daqui a pouco nós que somos pais vamos para os nossos leitos, para os nossos quartos. Que Luiz e Zélia possam ir conosco e nos ajudar a fazer também ali um lugar de extraordinária ordinariedade. Que eles nos ajudem. Então vamos acolher o Santíssimo. Como Luiz e Zélia eram um casal e uma família profundamente eucarística. Muitas vezes Luiz pertencia à Irmandade do Santíssimo Sacramento, e muitas vezes ele ia de madrugada fazer vigílias de adoração, ou levantava cedinho. Então era uma família profundamente eucarística. Vamos acolher Jesus como Luiz e Zélia o acolheriam nesta noite. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá nos abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
A Rosana estava lembrando que quando nós estávamos em Alençon, nós participamos de uma missa meio-dia na capela. E sentamos no banco, fiz questão de sentar um pouco mais atrás para ficar bem do lado do quarto deles. E a missa toda nos chamava a atenção o quarto. E nós dois no coração, desejando muito, querer entrar ali, mas a gente sabia que não podia, um lugar que não se entra. Mas para dizer assim, lembro do Salmo 36, que diz assim: confia, Senhor, tua sorte, espera nele, ele agirá. E os desejos do teu coração ele atenderá. Então, quando nós temos desejos sinceros no coração, a gente pode esperar em Deus que Ele atende. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. E os desejos do teu coração Ele atenderá. E ali era um desejo profundo do nosso coração, né? E Ele nos atendeu no mesmo dia. Então coloquemos os nossos desejos, mas sobretudo os desejos que agora provêm desse nosso tocar. O nosso carisma tocou este ambiente santo, onde ali foi vivida a santidade no matrimônio e na família, nas alegrias, nas tristezas, na saúde e na doença. Ali foi vivido de modo perfeito essas promessas do matrimônio. Então, o que diante de Jesus nós podemos tocar e buscar e colocar também aí o desejo do nosso coração. Colocar diante do Senhor o desejo do nosso coração, porque Ele vai atender o desejo do nosso coração. Então, diante do Senhor, animados por Luiz e Zélia Martã, os beatos, pais de Santa Teresinha, o que nós podemos colocar hoje? O desejo do nosso coração. E sobretudo o nosso desejo sincero de buscar a santidade no dia a dia. A santidade na nossa vida de família. A santidade no nosso relacionamento matrimonial. No nosso relacionamento conjugal. No nosso relacionamento com os filhos. No relacionamento com os pais. No relacionamento com os irmãos. No relacionamento com as outras pessoas, no relacionamento profissional, no relacionamento com os bens materiais. Luiz e Zélia Martã foram uma família de classe média alta, mas uma família que vivia extremamente a simplicidade, a humildade. Luiz Martã tinha dinheiro nas viagens de trem que ele fazia para viajar sempre de primeira classe. Mas ele não viajava de primeira classe. Ele escolhia viajar na segunda ou na terceira. E tudo ele oferecia a Deus. Para em tudo viver a santidade, no cotidiano, no ordinário da vida. Então coloquemos esse desejo, sobretudo esse desejo de santidade. Esse desejo de viver essa vocação que Deus nos chama, a sermos santos. E como família, a sermos famílias santas. Que o Senhor, que é a fonte de toda a santidade, pela intercessão de Luiz e Zélia, nos alcance essa graça hoje. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Solte a sua voz. Vá falando para o Senhor aquilo que está no seu coração, aquilo que está no seu interior. Partilhe também suas lutas. Partilhe as suas dificuldades. Partilhe com o Senhor as suas limitações, seus pecados, as suas mazelas. Tudo. Coloque para o Senhor os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios. Coloque tudo para o Senhor, para que Ele hoje possa agir com o poder na nossa vida. Vá falando com o Senhor, vai conversando com o Senhor, na presença do Senhor. Mesmo você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela internet. A graça do Senhor, a glória do Senhor nos une num só corpo neste momento, e o Senhor se faz presente com vocês, porque nós nos reunimos em nome dEle, e Ele se faz presente. Vai entregando para o Senhor, vai rezando, vai colocando as suas intenções, vai colocando o seu coração, vai colocando os seus desafios, vai colocando os seus desejos, vai colocando as barreiras que você vê que humanamente são intransponíveis.
Mas como nós pudemos testemunhar lá, as portas que não podem ser abertas, com a graça de Deus, elas são abertas. E você pode adentrar a uma nova realidade. É isso que o Senhor quer nos fazer hoje, transpor uma porta para entrarmos numa nova realidade em nossas vidas. Tome posse, meu irmão, minha irmã, dessa graça que o Senhor derrama sobre nós hoje. E os pais que estão aqui, os filhos se aproximem, fiquem com os pais para rezar diante do Senhor. Fiquem juntos como família, porque o Senhor hoje derrama uma bênção muito grande sobre nossas famílias. Eu vejo também que todo esse convite de Luiz e Zélia Martã, a começar do nosso fundador, da Rosana, mas também incluindo toda a comunidade, é um convite para nós não somente admirarmos, contemplarmos somente a santidade deles, mas de maneira especial viver aquilo que eles viveram. Eles nos convidaram à sua intimidade. Da mesma maneira que as relíquias aqui na comunidade, as relíquias de Luiz e Zélia Martã, não é por acaso que elas estão bem pertinho de Jesus, na capela. O Senhor Jesus os convidou os dois para estarem ali com Ele. E Jesus e este santo casal e esta santa filha, essa florinha do lar, também nos convidam a essa intimidade, a não somente contemplarmos, mas tocarmos, vivermos este mistério. Esta maneira de viver desse casal é um convite para todos nós. É um sinal muito grande também de pertença a essa família. Nós não somos mais admiradores somente. Da mesma maneira que naquele evangelho o Senhor nos fala, não nos chamamos mais de servo, mais amigos. É o Senhor que nos convida e também essa santa família nos convida e nos chama de amigos, amigos íntimos. Amigos que podem partilhar a mesma mesa, adentrar o seu lar e viver os mesmos desafios, colher os mesmos frutos. Muito obrigada, Senhor. Não foi somente o nosso fundador e a Rosana que entraram neste quarto, mas todos nós. Muito obrigada, Senhor. Que esses frutos floresçam nas nossas casas, nas nossas famílias. Muito obrigada, Senhor. Aqui pela internet nós temos nossos irmãos, a família Flores, o Pedro, a Simone, lá de Angra dos Reis, a Andréia de Indaiatuba, também a Andréia de Indaiatuba, ela pede ao Senhor fortaleza física, espiritual e emocional, e também por sua saúde, o seu colesterol. Então, coloquemos tudo diante do Senhor, por intercessão de Luiz e Zélia Martã. Bem, assim o Senhor coloca no meu coração que, como o Ítalo falava, né, quantas graças que nós não vamos nem percebemos e nem vemos,
mas o Senhor coloca que esse é o momento para a comunidade. Esses 20 anos que estão se aproximando, não é à toa, não é por acaso, que tudo isso o Senhor permitiu acontecer, né? Deu essa graça. Muitos, mas muitos frutos mesmo, que talvez assim nem caiba no coração, no consciente do Ítalo imaginar, dos fundadores, cofundadores, mas muitos frutos mesmo o Senhor vai realizar aqui na comunidade, rumo a esses 20 anos. Então assim o Senhor coloca que cada membro, cada consagrado, cada vocacionado, cada discipulado, que tome posse e que viva essa santidade. Porque não vai depender só do fundador. O fundador, ele vai à frente, ele vai desbravando, mas nós, os filhos, vão atrás. E os filhos têm que caminhar, têm que beber também dessa santidade. Então vamos viver uma vida mais santa, mais digna, nas nossas orações, no nosso ordinário mesmo, como Luiz e Zélia Martã. Não vamos querer ficar inventando coisa, mas vamos rezar o nosso rosário, vamos nos aproximar da Eucaristia, da Palavra de Deus, dos sacramentos, para que assim o Senhor também realize, como eles puderam adentrar naquele quarto, que tudo que o Senhor tem no coração para essa comunidade, eu não sei, sede nova, eu não sei o que o Senhor quer, que nós também possamos beber. Então, Senhor, dá a graça, Senhor, da santidade a cada um de nós, Senhor, os filhos dessa comunidade, Senhor. Muito obrigada, Senhor, eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque o Senhor derrama, Senhor, os meios para que nós possamos conseguir viver essa santidade, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Jesus. Pra te adorar foi que eu nasci, para exaltar a ti, Senhor. Te adorar foi que eu nasci, pra exaltar a ti, Senhor. A minha alma tem sede de ti, o meu espírito. Solte a sua voz em adoração, meu irmão. Oi, candaralai, xandaralai, oi, araire, oi, alamanaya, oi, candaralai, xandaralai, oh bendito, oi, aralai, oi, aralamanaya. Canta na manaíra, chamara la ira, chamara ira, la oia la mando, canta la ira, chamara la ira, oia la ira, chamara la ira, oia la Yara la